Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, como vocês já devem ter percebido, eu faltei. Precisei estar ausente hoje, mas para vocês não ficarem sem aula e não perder conteúdo, eu pensei em antecipar a correção da nossa P1. Vocês fizeram ontem essa prova e hoje vocês já vão ver a correção, beleza? Não sei como é que vocês acharam em relação a essa P1, mas o que a gente fez foi aplicar aquelas equações que nós estávamos estudando, essa parte de movimento uniformemente variado. Então, caiu o conteúdo que nós estamos trabalhando agora, tá bom? Bom, aqui, então, vai ser a correção da nossa P1. A P1 foram 3 exercícios. O primeiro exercício pedia para você encontrar a velocidade e o quanto que o corpo ia andar, tá? A segunda pedia para você encontrar a aceleração do corpo. E na terceira tinha um gráfico que você precisava interpretar, nada muito complexo, e encontrar o que ele estava pedindo também. Beleza? Então olha lá. Hoje, então, vou mostrar a correção para vocês. Tá bom? Bom, vamos começar aí então. O primeiro exercício, ele era um exercício que falava assim, ó. Um veículo parte do repouso em movimento retilíneo e acelera com aceleração escalar constante igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Então, olha lá, eu tenho essa informação que a gente destaca, né? Para não precisar ficar lendo novamente o texto. Calcule o valor da velocidade escalar, ou seja, ele quer saber qual é a velocidade que o corpo vai ter, e a distância percorrida, distância é o meu ΔS, é o quanto o corpo percorre, após 4 segundos. Então, o tempo é 4 segundos. Bom, tudo que o enunciado colocou de número e o que ele pediu eu destaquei. Mas tem uma informação aqui que o enunciado disse no texto e a gente precisa conseguir destacar. Isso a gente já conversou na sala, que é quando o veículo parte do repouso, isso significa o quê? Repouso significa que a velocidade inicial é igual a zero. Então isso aqui é uma coisa muito importante, porque a velocidade inicial aparece em todas as equações. Então se você não conseguir perceber que do repouso a velocidade inicial é zero, você fica travado no exercício, tá bom? Bom, então vamos resolver aqui agora, tá? Ele quer saber a velocidade final. Se você tem a velocidade inicial, o tempo e a aceleração, você pode aplicar aquela equação do vovô e vovó ainda trabalham, tá? Ou vermes voadores atacam a Terra, tá? Do jeito que você decorou a equação, você vai usar aqui, tá bom? Então, o que você vai fazer? V é igual a VO, que é 0, mais a aceleração, que é 3, vezes o tempo, que é 4. Então, você vai multiplicar 3 por 4 e somar com o zero. O zero não vai fazer diferença. Então, isso aqui vai dar 12, que é 3 vezes 4, metros por segundo. Então, galera, tem um vizinho aqui, acho que construindo um helicóptero. Tá usando a furadeira que não doido. Foi mal aí, tá? Bom, então a velocidade do corpo no instante 4 segundos é 12 metros por segundo, tá? Só aplicar essa equação aqui. Mas ele pede também a distância percorrida. E aí, para calcular a distância, você pode escolher qual equação você vai usar. Você pode usar o Torricelli ou pode usar o sorvetão. Aqui, eu vou usar o Torricelli, que eu acho mais simples, tá? Então, vou fazer aqui, ó. Torricelli é V quadrado é igual a VO ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Então, o que eu vou fazer aqui? Qual é a velocidade final? 12 ao quadrado é igual a 0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração, que é 3, vezes o ΔS, que é o que eu estou procurando. 12 ao quadrado é quanto?
Bom, você faz 12 vezes 12. Vamos fazer aqui. 12 vezes 12. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 1, 1. Logo, 144. 144 é igual a 0, não preciso colocar, 6 ΔS. Então, o que você vai fazer agora? Passar o 6 dividindo. 144 dividido por 6 é igual a ΔS. Vamos fazer essa conta. 144 dividido por 6. Aqui eu vou dividir o 14 por 6 para começar. Então, vai dar 2. Vai sobrar 2. Porque 2 vezes 6 é 12. 14 menos 12 é igual a 2. Eu desço 4 agora. Vai ficar 24 dividido por 6. Logo vai dar quanto? Isso, 4. Então o meu ΔS é 24 metros. Então olha lá, o primeiro exercício, a resposta era a velocidade seria 12 metros por segundo e o ΔS é 24 metros. Tranks? Bom, se você chegou nessas respostas, pode comemorar. Se não chegou, lembre-se que eu olho o caminho, passo a passo, então a gente consegue chegar numa nota aí também, tá bom? Vamos agora para o exercício 2. Tudo bem? Bora lá. O exercício 2 tem um enunciado um pouco grande, então não escrevi ele aqui por completo. Eu só escrevi a parte mais importante. Mas ele começa assim no 2. Nos cruzamentos de avenidas das grandes cidades, é comum encontrarmos, além dos semáforos tradicionais de controle de tráfego de carros, semáforos de fluxo de pedestre, com cronômetros digitais que marcam o tempo para a travessia na faixa de pedestre. Isso é blá blá blá, tá? Mas ele está falando que existem dois tipos de semáforo, o do carro e o do pedestre, tá? Aí aqui é a parte mais importante do texto. Ele fala, no instante em que um semáforo de pedestres se torna verde e o cronômetro inicia a contagem regressiva, uma pessoa encontra-se a uma distância de 20 metros do ponto de início da faixa de pedestres. Ok? Então ele está a uma distância de 20 metros do ponto do início da faixa de pedestre. Caminhando a uma velocidade inicial de 0,5 metros por segundo, então ele está nessa velocidade quando ele está a uma distância de 20 metros. Sabendo que ele inicia a travessia da avenida com velocidade de 1,5 metros por segundo, calcule a sua aceleração constante no seu deslocamento em linha reta até o início da faixa. Então olha o que está acontecendo. O carinha está aqui, ó, a uma distância de 20 metros do início da faixa de pedestres, ok? Ele começa com uma velocidade inicial de 0,5 metro por segundo e quando ele chega na faixa, ele tem uma velocidade de 1,5 metros por segundo. O tamanho da faixa eu não sei. O que eu sei é que daqui até aqui ele andou 20 metros e daqui até aqui ele modificou a velocidade de 0,5 metro por segundo para 1,5 metros por segundo. Então olha o que eu tenho. Eu tenho a velocidade inicial, eu tenho a velocidade final e eu tenho isso daqui, ó, que é o ΔS, que é o quanto ele vai andar nessa mudança de velocidade que ele vai fazer. Aí tá vendo que esse exercício não tem tempo, não tem nada relacionado? Quando não tem tempo, tem uma equação que eu costumo usar, que eu falei para vocês. Quando eu estou sem tempo, irmão, eu uso essa equação aqui, ó, que é o Torricelli. V é igual a VO ao quadrado mais 2A ΔS. Aí é só substituir. 1,5 ao quadrado é igual a 0,5 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes 20. Bom, 1,5 ao quadrado, eu tenho que fazer aqui, ó, 1,5 vezes 1,5. 5 vezes 5 é 25, 5 vezes 1
é 5, mais 2, 7. 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 1, 1. Então dá 5, aqui vai dar 2, sobe 1, deu 225, mas eu tenho dois números depois da vírgula, então dá 2,25. 2,25 é igual. Vamos fazer meio ao quadrado. 0,5 vezes 0,5. 5 vezes 5, 25. Mas eu tenho dois números depois da vírgula, então minha resposta tem que ter também dois números depois da vírgula. Isso aqui dá 0,25. Mais 40A, porque eu fiz 2 vezes 20. Tudo bem? Aí o que eu vou fazer? Vou passar isso aqui para cá subtraindo. 2,25 menos 0,25 é igual a 40A. Vou mudar de cor porque tá ficando meio escuro ali. Tá ficando legal. Aqui vai ficar 2 é igual a 40 vezes A. Vou passar o 40 dividindo. Então vai ficar 2 dividido por 40 é igual a A. 2 dividido por 40, eu vou fazer aqui no cantinho também. 2 dividido por 40. Tá vendo que não dá para dividir 2 por 40? Então eu boto um 0, e boto um 0 aqui. Ainda não dá. Se não dá, o que eu vou fazer? Vou colocar mais um 0 e mais um 0 aqui. Aí vai ser 200 dividido por 40. 200 dividido por 40 dá 5, porque 5 vezes 40 dá 200. Então a minha aceleração aqui deu 0,05. E a unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado. Então essa é a nossa resposta do exercício 2. Beleza? Então assim, não era tão difícil. O que era complicado eu acho que seriam os números, que não são números bonitinhos, são números que você vai ter que fazer uma continha. Então, se alguém errou, acredito que seja na conta. Mas isso tem um peso menor na nota da sua prova. Beleza? Então, esse foi o exercício 2. Você poderia ter tentado fazer por sorvetão, mas ia ficar faltando tempo. Você poderia ter tentado fazer vermes voadores atacam a Terra, e aí você não teria aceleração para achar o tempo. Então, o único jeito de resolver esse exercício era realmente aplicando essa equação. Show? Vamos lá para o exercício 3. O exercício 3, ele fala assim, ó. Era um de gráfico, né? E o gráfico era só para você interpretar ele. Tudo bem? Você não ia precisar usar o gráfico todo, você só precisaria interpretar e tirar informações dele. Ele falava assim, o gráfico da velocidade em função do tempo de um ciclista que se move ao longo de uma pista retilínea é mostrado a seguir. Considerando que ele mantém a aceleração entre os instantes t igual a 0 e 7 segundos, tá? Determine o valor da aceleração e a distância percorrida neste intervalo de tempo. Qual intervalo de tempo? Neste intervalo de tempo. Qual? De 0 a 7 segundos. Ok? Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa é calcular a aceleração. E a segunda coisa é calcular o quanto que ele vai andar nesse intervalo de tempo. Então, para começar, eu vou calcular a aceleração. Bom, a aceleração tem essa relação aqui, ó. A aceleração é ΔV sobre ΔT. E aí, olhando para o gráfico, você consegue perceber o ΔV, ou seja, a variação da velocidade, e o ΔT, que é o intervalo de tempo. Então, o que você vai fazer aqui? A é ΔV, velocidade final menos velocidade inicial, ou seja, variação da velocidade, 12 menos 4, dividido pelo intervalo de tempo, que é de 0 até 4 aqui no gráfico, então 4 segundos. Então a aceleração era só fazer 12 menos 4, que dá 8, dividido por 4. A aceleração seria 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza?
Bom, aí depois o que você ia fazer? Você quer calcular o quanto que ele vai andar nesse intervalo de tempo. Você pode vir aqui e aplicar o sorvetão. Mais VO vezes T, mais A vezes T ao quadrado dividido por 2. Essa é a equação do sorvetão. E é a primeira vez na prova que a gente está usando ela. Então, se você prestar atenção, nós usamos todas as equações. Vermes voadores atacam a Terra, Torricelli, a equação da aceleração e a equação do sorvetão agora. Nós usamos todas as equações que nós aprendemos esses dias, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Se eu quero saber o quanto que ele vai andar, eu vou procurar o S. Eu posso falar que a posição inicial dele é 0 e que a velocidade inicial dele, a gente vê no gráfico, é 4. O tempo é 7, porque ele quer ir de 0 até 7, então vai passar 7 segundos. A aceleração, eu descobri que é 2. O tempo é 7 de novo, então 7 ao quadrado, dividido por 2. A minha posição, quanto que ele vai ter andado, é 4 vezes 7, que vai dar quanto? Se fosse 4 vezes 2, seria 14. Vezes 8, vezes 4, então, vai ser 28. Mais, aqui eu tenho 2 dividido por 2, posso cortar. E 7 ao quadrado é quanto? Quanto que é? 49, né? Então aqui eu vou somar 28 com 49. 28 com 49 vai dar 77 metros. E essa era a resposta. Belezura? Bom, então é isso, galera. Espero que vocês tenham conseguido entender aí a prova, tenham conseguido acertar a maioria, ok? Isso é o que vai estar só no vídeo aqui. E eu vou deixar uma listinha de exercício para vocês fazerem durante o resto da aula aí. Show? Valeu, galera. Até mais. Até semana que vem. Tchau!